A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de quarta-feira, 24 de abril de 2024, tem como título A Graça de Deus na Salvação. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, a maneira do apóstolo Paulo tratar da salvação está explícita neste versículo de Efésios. Aqui o apóstolo coloca as coisas em seus devidos lugares. Explica como que a salvação acontece, por qual meio e quem faz o que neste processo. Então vejamos o que o apóstolo Paulo diz. A salvação acontece pela graça de Deus. A iniciativa é dele. A ação é dele. A decisão de solucionar o que o homem foi incapaz de cumprir é dele. Olhando para toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento, que havia recebido a lei de Deus e devia cumpri-la para agradá-lo, nós percebemos que a aliança que previa a obediência do povo escolhido não funcionou. Deus havia deixado claro que se eles seguissem as orientações da lei, viveriam vida longa e abençoada. Mas o que vemos no decorrer das páginas do Antigo Testamento é o abandono de Deus quase constante por parte do povo. E note que Israel não tinha nada que o destacasse em relação aos outros povos. Tinha sido escolhido exclusivamente por causa da graça de Deus. Mas não cumpriu com a sua parte da aliança. Não foi fiel e nem obedeceu a Deus. A solução realizada por Deus, então, foi enviar o seu Filho para cumprir o que as pessoas não foram capazes. Novamente, se revela a graça de Deus, que agora expande a salvação para além dos limites do povo de Israel e inclui a todos os povos. E a aplicação dessa graça na vida das pessoas se dá por meio da fé, ou seja, a fé é a resposta de quem recebe a salvação como um dom imerecido, como um presente dado por Deus. Como diz o versículo que lemos. Perceba, queridos, que a própria fé é motivada pela graça que agiu primeiro. Nas palavras do apóstolo João, nós amamos porque ele nos amou primeiro, conforme está em 1 João capítulo 4, versículo 19. E para que não fique nenhuma dúvida, queridos, sobre quem faz o que na salvação, o apóstolo Paulo conclui dizendo que a salvação por meio da fé não vem de quem a recebe, mas é presente dado por Deus. Portanto, quem age, queridos, é Deus. Quem salva é Deus por sua graça, gerando em nós a resposta adequada, que é a fé. Não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não é a nossa obediência como era na antiga aliança. É a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, aplicada em nossa vida. E como o próprio Paulo afirma no versículo seguinte, o versículo 9, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.